Olá, irmãos, tudo bem? Continuando com as cartas de Cristo, nós estamos na parte do caminho de volta para casa em Nazaré, quando Jesus já sai do, do tempo que ele ficou no deserto, né? Dos 42 dias que ele ficou no deserto, e retorna para sua casa em Nazaré. Então, nós estamos nessa parte nas cartas de Cristo, mas ainda estamos na carta número 1, tá? Só para lembrar, a gente tinha terminado assim, né? Então lembrou que na criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização haveria criado o puxar e o empurrar, o dar e o receber. Agora eu vou começar agora novo, né? Que foi ponto de grande angústia na vida das pessoas. Esse fato quando as pessoas, né, começaram esse processo de individualização, delas mesmas fazerem por elas mesmas, começou, na verdade, a um ponto de angústia na vida das pessoas, que elas começaram a esquecer de Deus, pararam de pedir, começaram a acreditar nas espadas, nas armas, lá no passado nas espadas, nos cavalos, tal, tal. Hoje em dia pensam nas armas, né? Então, quando o povo começou a achar que eles não esperavam mais de Deus, eles mesmos eram a justiça, eles mesmos eram, né, o poder divino, eles mesmos faziam o que eles queriam. Então, nesse ponto começou a angústia na vida das pessoas, por causa que eles começaram, nós, né, começamos a fazer o que a gente queria fazer. Essa angústia que obrigava as pessoas a procurar sua verdadeira felicidade. Então as pessoas começaram a procurar sua verdadeira felicidade. Então elas, daí é um ponto de interrogação, né? Que felicidade é essa que eles procuravam, né? Felicidade tipo assim, eu preciso ser feliz, eu preciso ter as coisas e já. Não ficavam mais na confiança de Deus, né? Porque você não pode esperar em Deus, claro, você tem que fazer a tua parte, né? Tem uma parte lá que fala assim que esforça-te que eu te ajudarei, né? Mas a gente não precisa se esforçar. Só que o povo começou a se esforçar, só que esqueceu de Deus. Então Deus não pôde mais ajudar, né? Deus, o Cristo planetário, Jesus Cristo, os outros irmãos de luz, eles não puderam mais fazer nada, porque quando a partir da hora que o homem começou a pensar nele só, ele começou a se chegar mais perto das trevas, dos irmãos trevosos. Chegando mais perto dos irmãos trevosos, a luz. Eles chegaram mais perto da escuridão. Chegando perto da escuridão, a luz não tem. Não que a luz não tenha força sobre as trevas, só que pelo livre-arbítrio das pessoas, eles começaram a fazer. A luz não pode fazer nada. Assim como as pessoas escolhem lá um presidente da república, ninguém pode fazer nada, porque é da maioria. Assim como, por mais que aquela pessoa que está lá não quer alguma coisa naquele sentido, mas a grande maioria aceitou aquele presidente naquela situação. Então, quem não aceita, se o presidente for um presidente ruim, mal, todos vão pagar, aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. Mesma coisa aqui, o povo aceitou com certeza pelos seus mandatários, guiados pelas trevas, né? Então eles começaram a aceitar as coisas e foi vindo guerras, injustiças. Aí cada um que subia ao trono, cada um que subia para governar queria fazer as coisas diferentes, né? Aí pega assim Napoleão, pega outros grandes que estiveram, né? E cada um faz do seu jeito, só que o jeito todo errado, naquele no seu mesmo puxar e empurrar, né? As concupiscências dele, ele querendo fazer as coisas. E nessa dele querendo fazer as coisas más, tem outras pessoas que comungam do mesmo pensamento e assim vão. E aquelas que não comungam são obrigadas a ir, porque se não ir, são mortas, são presas, são tiradas. Às vezes você segue uma religião, são tiradas da religião. Então você se obriga, aqueles que não querem se obrigam aí, sempre pela força da maioria.
O planeta só está ruim pela força da maioria. Porque a maioria vibra no pecado, no mal. Então, o planeta vai pro lado ruim. Graças a Deus isso acabou. Quer dizer, está acabando, né? Porque a partir do dia 21 de dezembro de 2022, as coisas começaram a mudar, né? Esse vídeo que eu estou gravando hoje é dia 30 de dezembro de 2022. A partir do dia 21 de dezembro de 2022, já foi falado na Casa Plataforma de Oração, que um espírito canalizado, que a Terra está vibrando em quinta dimensão. Então, os espíritos, nós precisamos ter pensamentos, tentar evoluir para essa dimensão, né? para essa vibração de quinta dimensão, porque nós estamos em terceira. Quarta dimensão, quando você desencarna, e a quinta nós precisamos ir. Como diz, é um passinho, só um degrau, um degrauzinho só. Mas tem muita gente que não vai conseguir pelo seu próprio puxar e empurrar. Dar e receber é o que ela quer, porque só pensa nela. Os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência na vida humana. Então, porque cada um fazia do seu jeito. Esqueceram da parte de Deus, esqueceram dos avatares que vieram, trouxeram a luz, trouxeram as coisas boas, eles esqueceram tudo isso e ficou só a parte negativa, só a parte do umbral, só os espíritos umbralinos. Ainda tinha os dragões, agora os dragões já não estão mais na Terra, mas tem outros espíritos, né, aí ainda fazendo com que as pessoas tendem a ir para esse mundo negativo, para essas coisas ruins, de pensar só em si, né? Do seu egocentrismo, do seu egocentrismo em fazer suas coisas pensando nele. Hoje em dia, claro, depois do dia 21 de dezembro, a planeta Terra começou a vibrar em quinta dimensão. O Cristo planetário está nos ajudando nas vibrações boas, Jesus Cristo está vibrando, os irmãos dos outros planetas, os irmãos do sistema do Sol. Então todos eles estão nos ajudando, fora as novas encarnações que nós vamos ter de espíritos iluminados, né, para nos ajudar. E os espíritos que não são iluminados não vão mais ter acesso, graças a Deus, ao planeta Terra. Não vão vir mais para cá irmãos ruins, né, para ajudar nessa degradação que a gente vê, espiritual, pública, onde tudo afundou, né? As redes sociais afundou o sistema, os sistemas de governo afundaram, né? Os sistemas de empresas privadas afundaram, o sistema de empresas estatal afundou, porque todo mundo só está pensando em si próprio. Tem pessoas que estão pensando no todo? Tem, claro que tem. Tem várias pessoas, mas ainda a grande maioria está pensando no mal. Vamos dizer que se nós dividíssemos aí as pessoas que existem na Terra, né, 8 bilhões de pessoas, em três partes, né? Então, uma parte dessas pessoas, então um terço, que pode estar vibrando nas coisas boas, mas com certeza é menos. Você tem 2/3 vibrando nas coisas más, então vai atrair as coisas más. Os espíritos malignos, né, ainda estão com tudo ainda nesse planeta, só que as coisas irão mudar. As informações que Jesus trouxe queriam anular os processos de individualização. Porque tudo que Jesus trouxe foi para mostrar não a individualização, mas o coletivo. Para que todos, né, amassem sim, para que todos se ajudassem, para que todos prosperassem. Mas o mundo trevoso trouxe a individualização. A individualização, porque o mundo trevoso são próprios irmãos desencarnados, né? O demônio são pessoas. Demônio é que está contrário às leis de Deus, né? Então, se você está contrário às leis de Deus, você é um demônio. Os anjos caídos, os demônios caídos, são seres humanos que vieram para cá. E por causa dessa individualização do eu ser, do eu quero, do que eu posso, do eu faço, e quanto mais poder mais você faz, mais você pode,
mas você pode ir para qualquer lugar, você não tem ninguém nada te segura, porque você tem teu próprio jatinho, você tem suas próprias comidas, você pode gastar caro numa alimentação. Então você pode viver essa individualização, só que essa tua individualização vai fazer com que todas as pessoas para baixo de você também busquem essa individualização. E essa individualização ela provém das trevas e não da luz, porque a luz provém o coletivo. E o que mais hoje em dia existe muito na Terra, né? Que fora essa individualização que o mundo trevoso trouxe, ela trouxe que a coletividade pense de um modo só, de um jeito só. Que as pessoas que pensam diferente, geralmente elas são massacradas, né? Principalmente se você pensa diferente em coisas trevosas, você vai achar muito seguidor. Mas se você pensa diferente em coisas da luz, você vai achar poucos seguidores, né? Porque geralmente as pessoas ainda estão vibrando no mal. Jesus percebeu que o ego levantava barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Criativa, que é o Cristo planetário. Jesus foi muito usado por quem ajudou muito Jesus, que o inspirava e ajudou, fez a programação dele, foi o Cristo planetário, né? Que é muito mais evoluído que Jesus. Bem mais evoluído que Jesus, né? Jesus fica uma baratinha uma meba perto do Cristo planetário. Então o Cristo planetário era esse pai consciência criativa que ele falava. Então a humanidade foi criando através disso que eu falei, barreiras para ela mesma, né? Para ficar longe da fonte. Então a nossa principal fonte aqui para nos ligarmos a Deus é o Cristo, Jesus, Sananda, conhecido como Sananda, o Cristo planetário e o espírito do planeta Terra, né? Esses são os que nos ajudam a elevar, a melhorar, os que estão os que estão, né, de acordo com as leis de Deus, ajudando essas consciências a melhorar e tirando os espíritos que não querem evoluir para fora do planeta, colocando esses espíritos que vibram numa vibração mais baixa em planetas onde eles vão se sentir nessa vibração. Se gostam da vibração baixa, vão no planeta de vibração baixa. E quem gosta de vibração alta, fica no planeta de vibração alta. Por isso que está mudando. Então não importa muito quem vai ser presidente, quem vai ser superintendente de indústria, quem vai crescer, qual indústria vai crescer, não importa muito mais agora, a partir do dia 21 de dezembro de 2022. Porque a luz vai tomar conta de tudo. Claro, nós vamos passar por muito perrengue, muitas coisas ruins. O mundo vai passar por coisas ruins ainda, porque vai passar por uma situação que o povo precisa fazer as suas escolhas. Então, por isso nós vamos piorar muito ainda. A gente vai piorar muito para que o povo saiba fazer as suas escolhas. E quando desencarnar, eles vão dizer para onde vão, né? Vão dizer para onde vão. Jesus teria que ensinar seu ego ou o centro do desejo humano. Então, Jesus queria ensinar, né, a trabalhar seu ego e o centro do desejo humano, né? Mas que se você voltasse isso para Deus, se quisesse um amor com o Pai, Jesus tinha que tentar ensinar esse ego, mas o ego, Jesus não tem como ensinar o ego, porque o ego está dentro de cada um de nós. Jesus tem o seu ego, assim como cada espírito tem o seu ego. Nenhum espírito é diferente, todo espírito tem o seu ego. Então não adianta Jesus querer ensinar se aquela pessoa não quer mudar seu ego. Então Jesus trouxe conhecimento para que as pessoas mudassem e começassem a ensinar através desse centro de desejos, né, que é o ego nosso, né, do nosso espírito. Através desse centro de desejo, poder ensinar não a individualidade, mas o coletivismo, né, para se unir novamente ao Pai Consciência Criativa, que é o Cristo planetário. Enquanto Jesus permanece dentro do fluxo diário da consciência do Pai, porque Jesus sempre estava dentro desse fluxo, né? A partir daquelas 6 semanas que ele esteve no deserto, Jesus sempre ficou nesse fluxo da consciência criativa, do Pai Consciência Criativa, que era o Cristo planetário.
Só que ele queria com que as pessoas viessem, mas as pessoas não entenderam. Claro, muitos vieram, né? Depois morreram lá no Coliseu, queimados, e quantos que morreram perseguidos. Então muitos entenderam, mas de novo, né, a maioria não quis saber. Porque estava acontecendo ali na Palestina, mas em outros lugares ninguém nem sabia, não ia falar, não estava nem aí. Nada de mal lhe aconteceria nesse momento. Veio a inspiração para falar. Ele sentiu, né, que nada de mal lhe aconteceria, mas nesse momento veio uma inspiração para falar em forma de parábolas. Então foi nesse momento que Jesus estava a caminho de Nazaré para voltar para sua casa que também veio a inspiração para que ele falasse em forma de parábolas. Foi nesse momento, da caminho, depois que ele saiu das 6 semanas no deserto, que ele estava indo para casa. Lembre-se, nós estamos falando aqui sobre Jesus estar indo para casa. Ele saiu do deserto e estava indo para casa. Pois aqueles que estivessem preparados para entender fariam o bom uso das palavras que Jesus daria através das parábolas, né? E quem não estava pronto para receber, não receberia. Então, como tinha pouca gente pronta para receber, muito pouca gente. Claro que foi bastante gente, mas era pouco perto das pessoas que tinham. Mesma coisa hoje. As pessoas que entendem são muito pouco perto das pessoas que não entendem. Mas seus discípulos não poderiam se libertar o suficiente da doutrina judaica, porque eles estavam enraizados na doutrina judaica, eles cresceram nessa doutrina, eles não tiveram a experiência que Jesus teve, eles não eram um avatar. Então é difícil sair do que eles conheciam, né? E entender a consciência do poder criativo na criação. Então eles, por mais que os apóstolos, né, eles tentavam, por mais que Jesus queria libertar as pessoas que estavam perto dele, mas eles não conseguiam conseguir, porque eles não conseguiam acessar esse poder criativo da consciência divina de criação, porque eles não viram o que Jesus viu. Então era muito difícil. Para entender o que Jesus trouxe, é preciso ser como criança, ou seja, se libertar das crenças terrestres. Então, não diz que para entrar no céu você tem que ser igual criança, então, para entender o que Jesus trouxe no passado, nós precisamos voltar a ser criança. Esvaziar todas as nossas xícaras de conhecimento, todos os nossos potes de conhecimento, tudo aquilo que traz individualização, esvaziar tudo e encher como criança. Se libertar das crenças terrestres. Tudo que você tem de crença, irmão, tudo que você acha que é certo, tudo que você acha que é verdadeiro, se libertar disso daí. Dos seus preconceitos. Precisa se libertar dos seus preconceitos, dos seus ressentimentos, né? Das suas mágoas, das suas raivas, se libertar disso, de suas ambições. Você é uma pessoa muito ambiciosa, porque a ambição ela traz o individualismo, né? Os impulsos, né, inúteis do ego, né? De você querer essas coisas para você, de você não dividir com ninguém, de você não fazer nada pelo outro, só pensar em você. Você tem uma família, mas mesmo na família você só pensa em você, que é um dos piores egos, né? Você tem uma família, tem esposa, tem filhos, mas mesmo assim você só pensa em você. Então esse é um espírito bastante complicado. Agora sim, tirar tudo isso, né, com fé na admiração para absorver esses ensinamentos. Então você tem que ter fé que isso vai acontecer, que isso acontece. Você precisa ter essa fé. Fé é o firme fundamento daqueles que não viram e creram. Então você precisa ter essa fé para poder alcançar. Isso para poder se livrar da individualidade. Seu esquema mental não tem nada a ver com a parte espiritual. Então, o teu esquema que você tem mental, o teu ego, essas coisas, não tem nada a ver com a parte espiritual. Você precisa se livrar disso tudo que eu falei para você começar a conhecer, a entender, a crer a parte espiritual. Porque você tem que crer que existe vida após a morte, você tem que crer em espiritualidade, você tem que crer em Deus. Se você não crê, já começa um problema sério aí, né? E sim com suas ideias terrenas místicas, né? Então, o seu conceito mental não tem nada a ver com a parte espiritual, e sim com os seus conceitos místicos, né? Então, você tem que mudar isso, né? Seus preconceitos, suas concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas, né?
e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Então, se você precisa se livrar disso. Seu esquema mental, ideias ou crenças religiosas também, né, determina seu mundo, seu relacionamento, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e tristezas. Então, esse esquema mental que você tem, que são suas ideias e crenças religiosas, ela vai determinar se você vai ser feliz, se você vai ser triste, se você vai ter fracasso, se você vai ter conquistas, quais serão as suas experiências e quais serão os seus relacionamentos neste mundo, né? Também ele vai definir uma coisa com uma certa verdade, né? As doenças e acidentes que você vai ter, tudo isso nos seus processos mentais, né? Seus processos mentais, suas ideias, seu esquema mental, tanto de ideias como crenças, vai trazer tudo isso que eu falei para vocês. Tudo está no tecido, nesse tecido que Deus criou. Nesse tecido que Deus criou. Porque nada acontece por acaso, né? Nós estamos no lugar onde nós devíamos estar. Estamos na família onde nós devíamos estar pelos erros ou pelos acertos de vidas passadas ou pelo que nós fizemos nesta vida, nessa encarnação. Tudo está no tecido que Deus criou, esse tecido, porque nós vivemos no mesmo tecido. Por isso que quando você faz alguma coisa para um irmão, é a mesma coisa que você fizesse para você. Tudo está tecido desde os fios internos da sua consciência pessoal, da sua consciência pessoal, que gera pensamentos, expectativas, crenças na vida e destino. Deus, você vive, e Deus também, você vive num mundo feito por você mesmo. Então a gente vive num mundo feito na nossa cabeça. O umbral nada mais é o inferno, se vocês quiserem entender. O umbral nada mais é do que o efeito do que está na nossa cabeça. Nós vamos para o umbral ou para o inferno quando nós encarnamos, porque nós criamos ele. Porque se nós só pensássemos no coletivo, nas coisas boas em Deus, a gente não ia para lá. Mas como a gente pensa, a gente cria com o nosso pensamento coisas ruins pela nossa individualidade, então nós vamos para um lugar conforme a gente vibra, né? Esta é a razão pela qual crianças que crescem em um mundo no mesmo ambiente se tornam diferentes. Porque é tudo o que você pensa, né? Então volta lá atrás, que é aquela parte de esquema mental, que tem ideias e crenças religiosas. Porque cada um tem a sua vivência e tem as suas reencarnações e tem as suas experiências individuais. Essas experiências individuais e as experiências coletivas que de acordo com seu esquema mental, vai fazer com que você passe por isso, por coisas boas ou por coisas ruins. E por isso que você pode ter gêmeos muitas vezes, mas os gêmeos são diferentes. Que tem a sua individualidade. Isso é muito bom, essa individualidade, você ter essa individualidade. Porque você fazendo mal ou você fazendo bem, você está crescendo. Se você fazer o mal, você vai, de um certo ponto, você vai ver que quando você entender que você está fazendo mal, você vai ver, nossa, quanta coisa eu fiz de mal. E você vai poder dar bons conselhos para aquelas pessoas que estão fazendo mal. Quando você fica bom. Então o mal também é uma forma de crescimento, é uma forma de você ver o que você não deve fazer para as pessoas, né, para os outros, né? Cada um tem seu início e individualidade no esquema mental construído de acordo com os seus traços de caráter inerentes. Então cada um tem a sua individualidade, né? No esquema mental construído de acordo com os seus traços de caráter inerentes. Então, você tem o seu caráter, que o caráter está totalmente impregnado de
do que você fez, do que você viveu, no mundo que você viveu, das encarnações que você fez, da sua consciência mental, do seu esquema mental que você faz. Isso está tudo dentro do seu caráter, que por si só está tudo dentro de um conjunto que se chama ego, né? Esse é ego que está tudo dentro das pessoas, né? Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria como uma estátua, você não conseguiria fazer nada. Então, se ao nascer você não tivesse esquema mental, não tivesse relações de vidas passadas, outras encarnações, não tivesse seu ego, não tivesse seu caráter, que tudo isso faz parte do que é você, da sua individualização como pessoa, porque cada um de nós temos uma frequência que nos define no universo. Você pode estar em qualquer corpo reencarnado, mas o que define você é através da sua frequência, a frequência que você tem. Cada um tem uma frequência. Desprovida de sentimentos, a gente seria uma pessoa desprovida de sentimentos, né? De respostas e de pensamentos. Nada causaria reação em nós. Nada faria nós felizes ou tristes. Não teríamos vida, desenvolvimento, maldade ou bondade. Qualidade de vida. Essa é a primeira verdade da nossa existência. Então, nós precisamos primeiro ter as nossas experiências, ter o nosso esquema mental, para termos a nossa individualização interna, mas nós precisamos daí conhecer as coisas de Deus, as leis de Deus, para começarmos a ter aquela consciência coletiva de bondade e de amor. Consciência crística, né? Claro, isso demora bastante, mas nós devemos ter isso, né? Então, irmãos, acho que paramos por aqui nesse vídeo, né? Que já está indo para 26 minutos, 27 minutos. Então paramos nesse vídeo. Foi bem explicativo, né? Acho que os irmãos conseguiram entender essa parte. Ainda tem mais, ainda Jesus, pensa, né? Jesus indo para casa, saindo do deserto, indo para Nazaré, para sua casa. E pensando sobre tudo isso que ele viu no deserto, pensando como ele ia fazer. E aí nasceu, foi nesse caminho do deserto que veio a inspiração para ele falar sobre parábolas, né? Com essas pessoas, né? Então continuamos no próximo vídeo. Fiquem em paz, irmãos. Deus abençoe, a paz de Deus.